Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venham neste precioso dia 29 de novembro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9h38, compartilhar convosco a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no Evangelho de Marcos, em seu capítulo 11, dos versos 20 ao 24, respectivamente. Faço a leitura, então, do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 11, titulado O Poder da Fé, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebereis, e será assim convosco. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Esta linda passagem do Evangelho de Marcos, seu capítulo 11, os versos 20 a 24, ela vem ilustrando, dando sequência quando o Senhor Jesus estava com os 12 discípulos dele em Betânia. E ao sair de Betânia, como está registrado no Marcos capítulo 11, no versículo 12 até o 14, ele relata ali sobre a figueira sem fruto, que o Senhor Jesus estavam passando quando eles saíram de Betânia, e ele teve fome. E ele viu essa figueira ao longe, com folhas. E ele foi ver se nela tinha algum fruto, Quando ele se aproximou dela, versículo 13 fala: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14, o Senhor Jesus fala: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. O Senhor quis comer, ele teve fome, ele veio na carne, é ser humano, teve fome, e ele viu uma figueira e quis comer dos frutos dessa figueira. Porém, não era tempo de figos. Todavia, o Senhor Jesus disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos testemunharam esse fato. E esse decreto do Senhor Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E no versículo 20, que é o que nós vamos a ter, é o objeto dessa leitura hoje, nesse dia. Em continuidade, vem detalhando o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira, a qual Jesus tinha decretado aquela ordem, que nunca, jamais nasceria algum fruto dela, a figueira havia secado.
E passando isso pela manhã, no versículo 20, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro, que era colérico, né, assim, impetuoso, temperamento forte, ele, no conceito dele, na visão dele, aquele testemunho que o Senhor havia dito, para que não, ela jamais iria dar fruto, ele considerou que o Senhor amaldiçoou a figueira. Ele é autêntico, Pedro era autêntico, não é? Então ele já emitiu esse juízo de valor. A figueira foi amaldiçoada pelo Mestre, pelo Senhor Jesus. É o que Jesus lhe disse. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Glórias a Deus. Tende fé em Deus. Ora, para se ter fé em Deus, é necessário que creiamos nele. É preciso saber que ele existe, para que possamos crer nele. Como alguém vai ter fé em algo que ela não crê, que ela nunca ouviu falar? Hoje é impossível não crer em Deus, não se ouviu falar do Senhor, que o Evangelho é pregado em todos os cantos do mundo, em todos os canais. Temos Bíblias, literatura evangélica, pregadores, a mídia noticia. Você acessa um site, consegue ouvir a palavra do Senhor Deus como esse, por esse canal, Mídias Águas. Tem vários homens de Deus e mulheres de Deus que anunciam a palavra do Senhor, que anuncia o Senhor Deus, que anuncia o Senhor Jesus, para que você possa crer que Ele existe, para crer no Filho dele, Senhor Jesus, Salvador pessoal de todo homem, de todo ser humano. Então, tem Bíblias online, aplicativos com a palavra de Deus. Hoje, glórias a Deus, no nosso país, Estado democrático e direito, Estado laico, pode-se, glórias a Deus, é uma bênção você poder ler e divulgar a palavra do Senhor Deus, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, levar as boas novas em toda a parte da terra Brasil. Homens de Deus que apregoam a palavra nas praças, nas ruas, as igrejas crescem, prosperam, o nome do Senhor Jesus é anunciado, para que muitos creiam em Deus e alcancem essa fé, para crer nele e aí ter fé constante nele, em Deus. Para se ter fé em Deus, você precisa crer que Ele existe, crer nele. O Senhor Deus, quando Ele inicia o processo de salvação numa pessoa, Ele vai assegurando isso no seu coração, na alma daquela pessoa, já vai inclinando ela para que ela tenha vontade de ouvir o Evangelho, que ela queira receber a mensagem do Senhor Deus. Faz com que ela vá até um templo, até uma igreja. Faz com que ela ouça uma mensagem no rádio, na televisão, que ela leia um versículo. É o processo do Senhor Deus querendo salvar essa pessoa. Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que diz isso aqui. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Creia nele. Creia no Senhor Deus. Para que você possa alcançar esta fé nele, na pessoa dele. Tende fé
em Deus. No livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo ali, inspirado por Deus, ele já deixou registrado essa palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Iniciou o seu processo. Você está ouvindo a palavra de Deus. O Senhor está trabalhando no seu coração. Está colocando a fé no seu coração para que você creia nele e aceite o Senhor Jesus como teu Salvador. E essa fé está avançando, está prosperando. Você está perseverando nessa fé. Essa fé salvifica. Fé em Deus, para que você alcance arrependimento e perdão dos seus pecados. Você tem fé em Deus, que Ele vai conceder arrependimento a você, para que você chegue até a pessoa do Senhor Jesus, receba o perdão dos seus pecados e possa ser salvo. Fé salvifica em Deus. Você está se aproximando do Senhor Deus para receber arrependimento, misericórdia e perdão dos seus pecados. Você ouviu a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus. Portanto, você está tendo fé para acreditar na palavra, para crer que Ele existe. Que somente Ele pode te levar ao arrependimento dos teus pecados. Fé salvifica. Tende fé em Deus, para que você alcance perdão e salvação, para que você venha se arrepender de todos os seus pecados. Fé em Deus. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tende fé em Deus. E no versículo 23, na sequência, o Senhor Jesus fala: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Olha, o Senhor Jesus fala: se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e crer que assim será feito, como você determinou e disse, assim será convosco. Ele reitera nessa afirmação e nos exorta. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, todas as coisas, quanto em oração, a oração da fé, a oração de fé, pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Jesus já falava: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e acharei. Tudo é possível ao que Ele quer. Porque
você depositou sua fé em Deus. Tende fé em Deus. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Tudo em oração. Peticione. Pede ao Senhor. Tudo é possível que crê. Tende fé em Deus. Você já crê nele. Já creu nele. Você crê que ele existe. Então você tem fé nele. Tende fé em Deus. E o Senhor Jesus falou. Exortando os discípulos dele que estavam admirados porque a figueira secou. Não é? Depois daquilo que o Senhor determinou, que ela nunca mais daria fruto. Estavam maravilhados com esse decreto de que como foi rápido, porque ela secou até a raiz. Estavam maravilhados. O Senhor exortou eles nisso, que tudo é possível. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ter fé, se não é maravilha para dizer ao monte, que é para ele se precipitar, erguer um monte e lançar ele no mar. Sinal e maravilha, como a fé foi exercitada, operada ali diante do mar, quando Moisés passou com o povo de Deus a seco. Fé, sinal e maravilha. Que fé foi operada ali. Como o coração do povo de Deus foi fortalecido ao ver aquele sinal e maravilha. Fé em Deus. Deus abriu o mar para que o povo dele passasse a seco. E depois Deus exterminou o exército inimigo, o exército opressor. E hoje o Senhor fala para você dizer ao monte, esse monte que você está, esse monte de dúvida, esse monte de dívida, esse monte de demanda, esse monte de angústia, esse monte de achismo, esse monte de melancolia, esse monte de palavras de vitimização, esse monte de dependência, esse monte de dúvida, este monte, todos os montes da sua vida que você juntou agora, esse monte de eu não consigo, esse monte de dizeres contrários, eu não alcanço nada, esse monte de decepção, este monte de relacionamentos errôneos, este monte de incerteza, este monte de decepção, este monte de querer tudo e não alcançar nada, esse monte de vaidade, esse monte de presunção, esse monte de sabedoria em si mesmo, esse monte de escritos, esse monte de anotações, esse monte de confissão positiva, esse monte de ideologia, esse monte de filosofia, esse monte de conselheiros mortos, esse monte de idealizadores de confissão positiva, esse monte de achismo, esse monte de vã idolatria, esse monte de dizeres, esse monte de aconselhamento em vão, esse monte de ideias, esse monte de conselheiros, esse monte de amizade, esse monte de amigos, esse monte de molestadores, este monte, lance eles no mar da incredulidade, no mar bravio,
Lança todos eles no mar bravio, que eles vão se afundar, vão ser levados, vão ser carregados. Lança tudo isso no mar, lança nas águas, que eles serão sepultados ali. Hoje o Senhor Deus está te dando uma nova oportunidade, uma nova vida, um novo caminho, um caminho firme, seguro, seco, a vereda da vida, a vereda da justiça. Tem um caminho seco, seguro, um caminho que você vai trilhar por fé. Dia a dia você viverá pela fé, andando nesse caminho firme, seguro. Não é caminho de vento. Lança no mar. Lança no mar esse monte de ideia que colocaram na sua cabeça, essas crendices. Lança no mar. Lança, tenha fé para romper. Tenha fé em Deus. Ele vai te ajudar a romper esse laço e esses grilhões. Ele vai despertar você para a vida. Ele vai abrir os seus olhos. Lança tudo no mar. Que ele vai sepultar todas essas crendices e essas ideologias que você teve fé até hoje. Fé no seu eu. Fé na sua profissão, fé nos seus cursos, fé no seu emprego, na sua carreira, fé em ti mesmo, fé em ti mesmo, fé no teu eu, no teu orgulho, fé nas tuas posses, nas suas possessões, nos seus cargos passageiros, fé nos seus bens materiais, que não fui eu que te dei. Fé na sua boca que diz, tudo eu alcancei. Basta um dia para que você perca tudo isso, para que eu arranque, para que eu determine que nunca mais alguém coma fruto de ti. Num dia, a sua árvore que você considera frondosa pode secar até a raiz. E aí não tem mais esperança. Nunca mais ninguém comerá um fruto de ti. Tudo será estéril na sua vida, os teus sonhos, tudo, os teus pensamentos, as tuas ambições, tudo secará. Mas hoje o Senhor está dizendo, tende fé em mim, creia que eu existo. Eu quero te resgatar deste mundo vão, desse pedestal. Desça antes que eu te derribe daí. Por isso eu digo que tudo conta em oração pedis, credes que recebestes e será assim convosco. Tende fé em Deus, tudo é possível ao que crê. Ergue esse monte da dúvida. Ergue este monte da cegueira espiritual e lança ele no mar, para que esse achismo, essa filosofia vã, seja sepultada neste mar. Lança no mar e venha viver em terra firme. Eu te conduzirei a um porto seguro.
você terá uma vida sóbria, viverá a realidade, viverá de fé em fé com Deus. Vou firmar os teus passos para que você ande de fé em fé no caminho certo, no caminho da salvação, no caminho que conduz à vida eterna, caminho de paz. Lá tem refrigério para a tua alma e tem o maná do céu para a tua vida e para a tua alma. Nunca mais você andará por esse caminho de vã posições, embriagada, caindo em todas as beiras do caminho. Tende fé em Deus. Você será uma nova criatura. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Clame ao Senhor Deus. Você tem fé para crer nele, que ele te libertará dessa estrada sinuosa em que você anda desafiando e vivendo. Deus te trará a luz nesse caminho e te resgatará dessa estrada sinuosa, estrada de perdição. E no capítulo, em Mateus, no capítulo 17, o Senhor Jesus já falava quanto à fé, que devemos ter fé em Deus e crer. No capítulo 17 de Mateus, Evangelho de Mateus, quando um pai trouxe aos discípulos o filho dele que estava endemoniado, e eles levaram os discípulos e eles não conseguiram libertar o menino. Aí o Senhor, ele levou até o Senhor Jesus. Jesus disse, né? O Senhor de pronto repreendeu o demônio que saiu dele. Capítulo 17, versículo 18. Desde aquela hora o menino sarou, ficou bom. No versículo 19, os discípulos vão falar com Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse no versículo 20: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é considerada a menor semente. Nessa menor semente o Senhor trabalha, acrescenta e aumenta a vossa fé. Direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Determina hoje. Tira esse monte da sua vida. Tira esse monte, esse relacionamento sujo. Expulsa ele. Tira ele pela fé. Creia que Deus proverá um príncipe para a sua vida. Tira esse monte. Tira essa sujeira da sua vida. Joga ele no mar. Joga esses pensamentos, esse relacionamento. Jogue tudo no mar. Joga esse passado, essa indignação, esse desprezo, esse abandono. Jogue todas as violações que ele cometeu na sua vida. Joga ele no mar. Joga esse relacionamento no mar. É o mar da decepção, é. Porque você já chorou tanto. Equivale-se ao mar.
ao mar da decepção, ao mar do lamento, ao mar da angústia, ao mar da dor. O mar bravio, tanta dor, tanta decepção, tantas lágrimas. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeis e será assim convosco. Tenha fé em Deus, em oração. Chega ao trono da graça, ao trono do Senhor Deus, da misericórdia dele, derrama suas lágrimas, peticiona no altar do Senhor Deus, altar da misericórdia dele. Lança os teus cuidados ao Senhor, no altar dele. Molde os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. Elas têm valor. O Senhor responde e Ele te exalta. Não derrube aquilo que é precioso no chão e neste relacionamento, neste monte. Esse monte de decepção. Tantos anos aprisionado neste relacionamento. Tem colhido só dor, lamento e angústia. Lança esse relacionamento no mar, para que esse sentimento seja sepultado ali. Tem fé em Deus. O Senhor curará o seu coração na tua alma. Esse dano moral, o Senhor vai reparar. Ele vai te dar um novo pensar, uma nova mente, um novo coração. Coração que tem fé em Deus, que confia nele, Deus vai te libertar deste monte de mentira, de engano que esse relacionamento te aprisionou até agora. Monte de engano, monte da traição, monte de abuso, monte de violência. Jogue no mar. Deus vai sepultar tudo ali. Te fazer uma nova mulher. Tende fé em Deus. Este bem, o verdadeiro amor, este bem precioso, essa bênção excelente, vem de Deus. Portanto, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Passa esse monte para lá, passa esse relacionamento para lá, dê um chega para lá nele, vira a página da sua vida. Nada vos será impossível quando você tem fé em Deus. É a sua dignidade. Recupere ela. Em Deus. E o Senhor Jesus, no capítulo 9 de Mateus, já nos dá exemplo, esse evangelho de mulheres de fé. Não é? E a fé, o Senhor, Ele examina o nosso coração quando cremos nele, temos fé nele, alcançamos essa fé em ouvir a palavra dele, cremos nele, palavra de Deus, que é viva, e ela que opera essa fé no nosso coração. E o Senhor Jesus, no capítulo 9, conta a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela vivia aprisionada, oprimida, né? Porque ela tinha muito tempo estava com aquele fluxo de sangue, né? E ela estava padecendo dessa enfermidade há 12 anos. Né? E uma vez ela ouviu que Jesus estava passando e ela chegou por detrás dele e tocou na orla da sua veste. Depois vocês podem examinar, meditar nessa passagem, a cura da mulher que tem um fluxo de sangue, em Mateus capítulo 9, uma passagem bíblica muito linda. Edifica muito a nossa fé. Para o enfermo, edifica muito, para nós
e nos edifica contra perseverar na fé, nunca desistir. E ela disse no versículo 21, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Glórias a Deus. Ela escolheu essa maneira para alcançar a cura. Eu vou tocar na veste do Senhor Jesus. Ele está passando na orla da sua veste. E no versículo 22, e ela falou, perdão, no 21, se eu tão somente tocar a sua veste, nesse modo, dessa maneira, ficarei sã. Ela determinou a fé. A fé. Se era pequena como um grão de mostarda, essa fé operou o impossível para ela e ela alcançou. Ela estava tocando na hora das vestes do Senhor Jesus, aquele que nunca despede um enfermo vazio, que sempre curou, aquele que diz, Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca abandonou o enfermo. O Senhor Jesus, o ministério dele foi voltado para a cura das enfermidades, cura, libertação, salvação de alma. Todos aqueles que chegaram até o Senhor Jesus, Ele curou. Glórias a Deus. Como queríamos ver isso no nosso meio hoje em dia, todos os enfermos serem curados na casa do Senhor. Jesus continua operando esse milagre. Os dons ainda estão à disposição do povo de Deus. Quantos enfermos? Quantos enfermos? E a palavra que precisa ser revelada para anunciar, para eles terem fé em Deus, terem fé que o Senhor Jesus vai curar eles. Quantos enfermos? E essa mulher disse, Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus voltando-se, o Senhor se volta para a tua causa, para a tua enfermidade. Ele te vê. O homem pode não te ver. Tem homens que não vê nem enfermo. Saudáveis fisicamente, doentes espiritualmente, doentes no coração e na mente. Despreza o enfermo, mas o Senhor vê. Ele nos vê, Ele se volta para nós, para o abatido, para o enfermo. E Ele disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, depois de 12 anos, aprisionada nessa enfermidade. Ela ficou sã. Imediatamente, o Senhor Jesus, Ele já pronto e imediato, sempre disposto a curar. Ele continua operando isso, curando. Glórias a Deus. Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ela alcançou uma fé para ser curada dessa maneira que ela escolheu. E o Senhor honrou a fé dela. Foi dessa maneira como ela quis. Ela tocou na veste dele e a fé dela foi honrada. Ela não foi malograda a esperança dela. Ela foi curada. De que forma? Pronto e imediato. Ela ficou sã. O Senhor viu a fé no coração dela para alcançar essa cura, essa bênção. E ele atentou para isso. Ela tocou na orla dos vestes dele. Conforme ela determinou no coração, do jeito que o desígnio dela foi tocar na veste dele, ela alcançou essa graça e a cura. Tem fé em Deus. E dando continuidade no capítulo 9, para ilustrar a cura por meio da fé, traz, o Evangelho de Mateus traz aqui, no mesmo capítulo 9, no versículo 27, a cura de 2 cegos e um mudo. E eles, partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor.
Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. Glórias a Deus. Eram dois, né? Um poderia ter uma fé pequena, o outro grande, mas os dois em comunhão, a mesma fé. O Senhor Jesus indagou a eles: crede vós que eu possa fazer isto? Você crê que o Senhor pode fazer isso hoje na sua vida? O que você está pedindo, o que você tem clamado, o que você tem pedido em oração? Todos esses anos, todo esse tempo, você crê que o Senhor pode fazer isso? Que Ele pode te abrir essa porta? Você crê que o Senhor pode mudar esse relacionamento? Você crê que o Senhor pode te dar um príncipe, um Isaac, um Boaz para a sua vida? Um homem de Deus? Você crê que o Senhor pode fazer isso conforme a tua fé? Segundo a vossa fé. Você crê que o Senhor pode fazer isso por ti? Que você vai segurar essa chave da sua casa por esses dias? Que segunda-feira você está assinando o contrato e pegando a chave da tua casa tão desejada, tão almejada? Que você ficará livre, o Senhor te libertou de todos esses anos pagando aluguel. Esse dinheiro que foi embora no mar do esquecimento, que você nunca mais vai ter aquele dinheiro de tantos anos de pagamento de aluguel como inquilino. Dinheiro perdido, mas o Senhor se lembrou de ti hoje. Você buscou a direção dele e ele resolveu te honrar e vai conceder o contrato, a chave da tua casa, financiamento que não vai fazer com que você fique sufocado. É pela graça esse financiamento. Creia, tem fé em Deus. O Senhor abriu essa porta. Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. O Senhor vai tocar no teu olho hoje, nos teus olhos. Vai tocar nos nossos olhos para que possamos ver a palavra do Senhor. Quando estamos lendo, não estamos conseguindo alcançar fé para crer nele. O Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ler e meditar na palavra dele. Para que a nossa fé seja fortalecida na palavra dele. O Senhor vai abrir os nossos olhos, abrir o teu olho, para que você veja a bênção que ele separou para você. A tua casinha, o teu imóvel, o Senhor orou tanto, a chave que você via pela fé. O Senhor vai abrir os teus olhos espiritual para que você veja. Ele vai se revelar para você, para que você não duvide mais. Você ainda não lançou no mar as suas dúvidas, esse monte de dúvidas, mas o Senhor vai operar hoje, vai aumentar a tua fé para que você creia e veja as maravilhas dele, o plano que ele tem para a sua vida. Porque os pensamentos que ele tem para a sua vida é de paz e de prosperidade. Tenha de fé em Deus. E o Senhor abriu os olhos dos dois cegos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Os olhos deles se abriram. Glórias a Deus. Só o Senhor pode abrir nossos olhos quando temos fé nele, para que possamos ver as maravilhas de amor, para que possamos ver o que ele tem nos reservado aqui na terra, as bênçãos excelentes dele, e amanhã no porvir a eternidade com ele. Hoje uma casa aqui na terra, amanhã moraremos nas mansões celestiais, porque ele fala para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele já preparou lugar para nós em cima. Estaremos com Ele para sempre na glória. Tende fé em Deus para você crer que existe uma vida eterna com o Senhor Deus. Lá não tem lágrimas, lá não tem dor, não tem lamento, não tem mar escuro, mar bravio, de tantas lágrimas que depositamos no mar, devido às nossas angústias, às nossas tribulações, aos nossos pesares. Estaremos com o Senhor Deus. Tende fé em Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, o Senhor, o escritor, a carta dos Hebreus, já nos advertia quanto à natureza da fé. Vemos exemplos de fé aqui, de pessoas que alcançaram, e se fosse relatar a vós, todos que alcançaram cura, libertação, salvação por meio da fé, ficaríamos aqui dias, noites, anos, porque a Bíblia relata tantas bênçãos, tantas maravilhas alcançadas por meio da fé, fé em Deus, fé nas maravilhas que o Senhor Deus pode conceder. A fé salvifica, fé para a salvação, fé para aumentar a fé, fé para alcançar a cura da enfermidade, fé para receber os dons do Senhor, fé para estar mais em comunhão com o Senhor Jesus, fé para ver o além, o que vai acontecer conosco, com as nossas famílias, nossos familiares, onde estaremos na eternidade, não onde passaremos, onde estaremos na eternidade. Fé alcançada para a salvação dos nossos entes amados, das nossas famílias. Fé para interceder. Fé derramada no nosso coração para orarmos, pedirmos, para suplicar, para interceder, para que tudo aquilo que pedimos em oração nós possamos alcançar. Como nós determinamos, conforme determinamos que iríamos conseguir essa bênção, da maneira que nós determinamos em oração, e na ousadia da fé, até o dia que queremos receber essa bênção, sendo da vontade do Senhor, o Senhor fala que nada vos será impossível. Por isso eu digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E fé para dizer como o Senhor Jesus falou: nunca jamais como alguém fruto de ti. Fé para lançar tudo no mar, os montes das dúvidas, lançar no mar da incredulidade, para que seja sepultado lá. E o Senhor nos concede um novo coração, coração de carne, coração vivo, coração que possa receber o amor do Senhor Jesus. E a fé, o poder da fé, operar no nosso coração, exercitando ela dia a dia, vivendo de fé em fé com o Senhor Jesus. E no livro de Hebreus, capítulo 11, fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento. A fé que vem pelo ouvir pela a palavra de Deus. Que a fé que é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Firme fundamento a palavra do Senhor Deus. A fé operada no nosso coração. Segundo a vontade do Senhor Deus, Ele aperfeiçoa, Ele aumenta, Ele acrescenta. Essa fé que faz com que nós esperemos aquilo que nós não vemos. Estamos esperando. E nessa espera, a nossa fé é provada. E ela é fortalecida. Estamos esperando. Eu não vejo. Esperando a bênção do Senhor.
esse tudo que é possível. Que é impossível para mim, mas é possível para o Senhor Deus. Pela fé eu vejo, e a minha fé está sendo provada. Então espero pacientemente. Eu tenho fé em Deus, que aquele que me prometeu, que me revelou em sonho, que disse pela palavra na igreja dele, foi revelado pela palavra dele, que ele iria me conceder, acontecerá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem assegura isso no meu coração é aquele que eu creio, que me deu a fé para crer nele, o Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia. E a sua palavra, pela boca do Senhor Jesus, que diz: tende fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que me prometeu. Fiel é o que me prometeu. É o Deus da promessa, é o Deus da palavra, é o Deus que me concede a fé para crer nele. Portanto, tudo é possível ao que crê. Nada nos será impossível. Tende fé em Deus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebereis, e será assim convosco. Glórias a Deus. No versículo 6, no mesmo capítulo 11, fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar o Senhor Deus. Quando ele diz: tende fé em Deus, o Senhor Jesus diz: então devemos atentar para essa exortação do Filho amado, o Senhor Jesus. Ele conhece o Pai. E ele nos exorta: tende fé em Deus. Ele afirma isso. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Eu não vejo Deus, mas eu espero nele. Eu espero ele, a presença dele, a comunhão dele e as bênçãos que ele revelou. Ele que prometeu, ele me assegurou pela palavra dele de que eu iria receber. Portanto, eu espero nele. Minha fé está sendo provada, porque eu tenho fé nele. Não tenho fé no meu braço, na minha vocação, na minha profissão, na minha boca, no meu intelecto, nas minhas emoções, no meu coração que pode falhar, nos meus sentimentos, que hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro, à noite, quem sabe, no meu corpo, que pode avançar, que pode andar, pode caminhar. Devemos ter fé em Deus, que nos dá tudo. Senhor Deus, provedor de tudo, aqui, autor e mantenedor de nossa vida. Que possamos ter fé somente nele, em Deus, e agradar a ele, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele já te deu fé para que você creia que ele existe. E ele te fala: ele galardoa os que buscam a ele. Somente busca a Deus quem tem fé nele. E se você tem fé nele, você tem a certeza que ele vai te galardoar pelos teus feitos. E este feito, ter fé nele, este feito honroso, orar, peticionar no trono dele, da graça e misericórdia dele, no trono de justiça dele. Você está depositando a sua fé nele, porquanto ele vai honrar a tua fé. O Senhor se agrada de quem tem fé, de quem tem fé somente nele. A fé dele é um dom. Ele assegura isso no seu coração e ele vai te honrar. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele vela para cumprir a palavra dele.
é a palavra dele. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus. O nome do Senhor Deus. O nome de Jesus. Este é o penhor. O nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus. A fé depositada em Deus. Creia. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Creia. Tudo é possível que crê. Tende fé em Deus. Que o Senhor, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde e vos conceda esta fé, este dom, para que você creia nele e tenha fé nele, somente nele. Que a paz de Deus esteja convosco.